Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los mais uma vez a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18 até o versículo de número 31. Estes versículos nos servirão para a nossa reflexão desta noite, quando, se Deus nos permitir, terminaremos as nossas reflexões no capítulo de número 1 da primeira carta. Também, se Deus nos permitir, continuaremos iniciando, portanto, na próxima quarta-feira, o capítulo de número 2, crendo na disposição do Espírito de comunicar ao nosso coração o entendimento da palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz assim: que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, o debatedor das questões deste tempo? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos influentes, poderosos, nem muitos de família nobre, os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vins deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs aqui reunidos nesta oportunidade, com base nesses versículos, segundo eu diria a nossa trajetória, são os versículos que findam o capítulo de número 1, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com o seguinte tema: os coríntios e a suficiência de Cristo e da mensagem da cruz. Os coríntios e a suficiência de Cristo e da mensagem da cruz. O apóstolo Paulo parte para ampliar, eu diria assim, o debate a respeito daquilo que nós vimos na quarta-feira passada em relação à ausência de comunhão ou comunhão abalada na igreja em Corinto. Nós já sabemos a razão pela qual os irmãos estão divididos. Eles se deixaram influenciar pela cultura da cidade, que era caracterizada por esse comportamento individualista, orgulhoso e de especialmente escolher personalidades que os representassem e aí desenvolver, por assim dizer, um culto às personalidades. Essa realidade social da cidade influenciou a igreja, de modo que os principais líderes que por lá passaram, a saber, Paulo, Pedro e Apolo,
tiveram essa, eu diria, triste experiência de serem adorados, de serem escolhidos por partidos, por facções dentro da igreja, para que lhes representassem. A igreja estava dividida pelo culto às personalidades. O apóstolo Paulo tenta, nesse primeiro momento, nestes primeiros versículos, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 17, resolver esse problema seríssimo. E aí ele se reconhece como alguém que inclusive nem contribuiu para isso, porque não batizou ninguém, ele dá graças a Deus. Há quem diga que o apóstolo, a partir do versículo 18, muda o tom, muda o tema, não está mais abordando questões relativas ao problema da comunhão. Mas se nós olharmos, se nós lermos atentamente, nós certamente tiraremos a seguinte conclusão: o apóstolo não muda de tom, o apóstolo não muda de tema, não há uma ruptura com o tema relacionado à comunhão, mas há uma ampliação do tema. O apóstolo Paulo vai falar de outros temas que aparentemente nada tem a ver com comunhão, mas nós veremos que tem muito a ver com comunhão, e que a compreensão destes temas que são apresentados a partir do versículo de número 18 é muito importante para a preservação da comunhão na igreja em Corinto, como também a igreja em todos os tempos e em todos os lugares. Como é que Paulo faz para ampliar as razões que fortalecem a comunhão? Primeiro, ele apresenta a importância, o protagonismo, o destaque da cruz. A cruz não é um símbolo de quem deseja orgulhar-se. A cruz não alimenta o egoísmo. A cruz não alimenta a prepotência, a soberba. O apóstolo Paulo, na tentativa de desfazer individualismos, orgulhos que estavam provocando a divisão da igreja em Corinto, ele, a partir do versículo de número 18, apresenta o destaque da cruz. A cruz de Cristo é o lugar onde não há espaço para orgulho, soberba, prepotência. Afinal de contas, a cruz está posta no cenário profético como o lugar em que o Deus homem, Jesus encarnado, morreu. O Deus homem, Jesus em carne, sofreu as dores. O Deus homem que se despiu da sua glória, que se despiu da majestade envolta na eternidade, padece como um criminoso, um escravo, sofrendo morte, e morte maldita na cultura judaica, que era a morte de cruz. Então, na cruz não há espaço, não há símbolo nenhum, não há lugar para nenhuma interpretação de prepotentes, de soberbos, de orgulhosos. A cruz quebra, a cruz desfaz, a cruz enfraquece, a cruz diminui soberba, prepotência e tantas outras coisas nesse sentido. Por isso o apóstolo Paulo apresenta destaque à cruz, a mensagem da cruz. Isto fica claro a partir do versículo de número 17. O apóstolo se preocupa com as palavras que ele utiliza para falar da mensagem da cruz, para não atrair seguidores a si mesmo, mas destacar o poder da mensagem da cruz. Imagine o apóstolo grandemente preparado,
do ponto de vista da erudição, tendo que se aniquilar, tendo que se submeter, tendo que se diminuir, a fim de que ele não apareça, mas o que apareça seja o poder da mensagem da cruz. Isso fica claro no versículo de número 17 e a partir do versículo de número 18. O apóstolo Paulo protagoniza o símbolo da humildade, que é a cruz do Calvário. Como é que Paulo amplia o debate sobre a comunhão, apresentando razões que fortalecem-a? Em segundo lugar, apresentando o poder e a sabedoria de Deus. Paulo não apresenta o poder ou a sabedoria de Pedro, de Apolo, dele mesmo. O apóstolo Paulo apresenta o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Versículo de número 18, palavra da cruz é o poder de Deus para nós que somos salvos. Outras versões dizem nós que estamos sendo salvos. E no versículo de número 21 está escrito: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus, a partir do versículo 18, é poderoso e sábio. Não há espaço para o poder dos homens, a partir do versículo de número 18. Não há espaço para a sabedoria dos homens, a partir do versículo 18. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai apresentar a diminuição, a desconstrução, a insignificância, a confusão da sabedoria dos homens, da força dos homens diante da sabedoria e do poder de Deus. Portanto, meus amados irmãos, em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ampliando o debate sobre a comunhão, fortalecendo as razões para a comunhão, ele ataca a prepotência, ele ataca o orgulho, ele ataca a tentativa de protagonismo humano. Ele não fala do poder dos homens, como era comum falar na igreja em Corinto, do poder e da sabedoria de Pedro, do poder e da sabedoria de Paulo, do poder e da sabedoria de Apolo, ainda mais e de maneira equivocada do poder e da sabedoria de Jesus. Os crentes de Corinto agora estão lendo, supostamente ouvindo o apóstolo Paulo a não falar de nenhum poder e sabedoria destes homens que eles adoravam a personalidade. O poder e a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Em terceiro lugar, como é que Paulo amplia esse debate a respeito da comunhão, das razões que fortalecem a comunhão em Corinto, apresentando a realidade social dos coríntios. Porque, olhe para cá, quem se dá ao trabalho da prepotência, do orgulho, da tentativa de ser melhor do que os outros, geralmente ele passa por um processo de cegueira pessoal, ou seja, sua capacidade de autoexame é profundamente prejudicada. Sua capacidade de olhar para ele mesmo é profundamente prejudicada. Em outras palavras, como nós dizemos, ele não se enxerga, porque o orgulho altera a visão que nós temos de nós mesmos. A prepotência altera a visão que nós temos de nós mesmos. A tentativa da prepotência altera a visão que nós temos de nós mesmos. É só olhar para alguém orgulhoso que você conhece, é só olhar para alguém prepotente que você conhece, é só olhar para alguém soberbo que você conhece, você vai perceber de pronto que ele tem uma visão equivocada dele mesmo. Em outras palavras, ele nem é tudo aquilo que ele acha que ele é. Então é necessário, para que as pessoas sejam colocadas, por assim dizer, no seu lugar, lembrá-las
quem de fato elas são. E o apóstolo Paulo faz isso no versículo de número 26, ainda no capítulo 1. Porque prestem atenção, irmãos, a vossa chamada, que não são muitos, vocês, os sábios, segundo a carne, os inteligentes entre vocês não tem muitos. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja em Corinto. A igreja prepotente, a igreja orgulhosa, a igreja em que os homens se achavam os melhores. O apóstolo Paulo diz: vem cá, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês. Cristo chamou vocês, mas entre vocês eu quero dizer que são poucos os inteligentes, viu? Vocês não são lá essas coisas todas. São poucos os influentes, que aqui na nossa tradução é poderosos. E o apóstolo Paulo, por fim, ainda diz assim: e são poucos, e nem são muitos os nobres. E outras versões dizem assim: são poucos os de família de respeito. Então parem com isso, vamos com calma, que vocês não são essas Coca-Colas todas que vocês pensam que são. Tem muita gente que não é inteligente, tem muita gente que não tem influência nenhuma, e tem muita gente que não é de família nobre nenhuma. Então, calma, se coloquem no lugar de vocês. Prepotência, soberba e orgulho não cola. O apóstolo Paulo, portanto, está, como nós dizemos, colocando os coríntios no seu devido lugar, porque eles não tinham capacidade de olhar para eles mesmos. É preciso alguém dizer. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não são inteligentes, vocês não são influentes como pensam que são, e vocês nem de família nobre são. Então, vamos com calma em relação ao orgulho, prepotência e coisas desta natureza. O apóstolo Paulo continua ampliando as razões e o debate a respeito do fortalecimento da comunhão na igreja em Corinto. E em quarto lugar, como é que ele faz isso? Apresentando para os coríntios quem eles eram antes de Deus os escolher. Que o prepotente, o soberbo, esquece quem um dia ele foi. Nós costumamos, às vezes, fazer a leitura da experiência de alguém que agora é soberbo, dizer mais ou menos assim: mas quando ele não tinha dinheiro, ele não era assim, ele era tão simples. Quando ele não tinha esse cargo, ele era tão legal. Quando ele não tinha esse carro, ele era tão bacana. Quando ela não tinha esse emprego, ela estava aqui, agora arrumou, enricou, conquistou, se formou, nem fala mais comigo. Ou seja, elas se esqueceram do que elas eram. Isso é também uma característica dos prepotentes, dos orgulhosos, dos soberbos. E certamente era uma característica da igreja que estava em Corinto. E o apóstolo Paulo lembra quem eles eram. Versículo de número 27 até o versículo de número 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Vocês eram loucos deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas. Vocês eram fracos deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, vocês eram vis, ou seja, desprezíveis do ponto de vista moral deste mundo, e desprezíveis, e que não são para aniquilar as que são. Vocês não eram nada. Sabe por quê? Para que vocês não tenham razão nenhuma para se gloriarem. E se decidirem gloriar-se, gloriem-se no Senhor. Porque apesar de vocês serem loucos, Deus escolheu. Apesar de serem fracos, Deus escolheu. Apesar de serem vis, desprezíveis e nada, Deus escolheu vocês. Vocês têm razão apenas para glorificar
a Deus que escolheu vocês apesar daquilo que vocês eram ou não eram. Glória a Deus! Então eu não concordo com alguns comentaristas que dizem, não, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo abre um parêntese para falar de outro tema, abre um parêntese para falar da mensagem. Sim, o apóstolo Paulo vai dar ênfase na mensagem, mas ainda relacionada à questão da comunhão, como nós estamos vendo. Em quinto lugar, meus amados irmãos, como é que o apóstolo Paulo amplia o debate da comunhão? Fortalece, apresentando razões para a comunhão em Corinto, apresentando de quem os coríntios realmente são. Versículo de número 30. Mas antes disso eu quero que você olhe para o versículo de número 12 do capítulo 1. Versículo de número 12 diz assim: os coríntios soberbos e orgulhosos, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Olha o versículo de número 30, diz assim: vocês são de Jesus. Paulo não é dono de vocês, Apolo não é dono de vocês, Pedro não é dono de vocês, e nesse Cristo que vocês criaram aí para representar vocês, é dono de vocês. Vocês são propriedade de Jesus Cristo. Qual? Aquele que foi feito por Deus justiça, santificação e redenção. Esse Cristo de verdade é que é o dono de vocês, não o Cristo que vocês criaram e colocaram no bolso. Glória a Deus! O apóstolo Paulo está nessa tentativa de colocar os coríntios no seu lugar. Ele começa apontando o problema, dizendo que um e outro diz, não, eu sou propriedade de Paulo, eu não sou representado por Apolo. No final das contas, nem é por Apolo, não é por mim, não é por ninguém. É por Jesus, a propriedade, aleluia, de Jesus é vocês. Glória a Deus. Vocês não são de ninguém, vocês são de Jesus. Glória a Deus. E por fim, ele termina no versículo 31, apresentando o propósito da comunhão. O propósito da comunhão é este, apenas glorificar a Deus. Nós temos razões profundas e inúmeras para glorificar a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Nós não somos de Paulo, nós somos de Jesus. Nós não somos de Pedro, nós somos de Jesus. Nós não somos de Apolo, nós somos de Jesus. E nem somos do Jesus que alguns criaram por aí, como os coríntios, o Jesus do seu jeito. Nós somos o de Jesus, que é a justiça, a santificação e a nossa redenção. Glória a Deus, nós somos dele, para a própria glória dele, lembrando do que nós éramos do ponto de vista social, lembrando do que nós éramos do ponto de vista moral. Mesmo assim, Deus nos escolheu. Nós não temos razão nenhuma para nos sentir melhor do que ninguém. Glória a Deus para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aí, a partir do versículo de número 18, meus amados irmãos, dessa tentativa fortalecer a comunhão em Corinto, o apóstolo Paulo vai usar algumas ferramentas. A primeira ferramenta que ele utiliza é não enfatizar pessoas, mas enfatizar a mensagem. O apóstolo Paulo não vai falar de quem pregou, de quem deixou de pregar, quem falou, quem deixou de falar. O apóstolo Paulo vai falar da mensagem. Mensagem da cruz é tão poderosa que quem transmite não tem a capacidade de ofuscá-la. Não aparece. O destaque, o protagonismo é da mensagem. E é por isso que ela se repete a partir do versículo 18. Palavra da cruz, versículo de número
21, loucura da pregação. Versículo de número 23, nós pregamos a Cristo. Versículo de número 24, lhes pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. A ênfase não está na pessoa, a ênfase está na mensagem. E a mensagem é cruz, Cristo, Cristo, cruz, cruz, Cristo, Cristo, cruz. Glória a Deus. Não há lugar para a inteligência do pregador. Para a cruz há, para Cristo há. Não há lugar para a eloquência do pregador, há lugar para o destaque da cruz e de Cristo. Não há lugar para a sabedoria do pregador, mas há lugar para a cruz e Cristo, Cristo e cruz. Não há lugar para a intrepidez, para o avivar do pregador, mas há lugar apenas para a cruz e para Cristo. Aleluia! A harpa já prenuncia essa realidade, dizendo que o tema do bom pregador é Cristo, o Cordeiro de Deus. Não há lugar para as nossas características e nossas habilidades pessoais. Na mensagem há lugar apenas para a cruz e para Cristo. Glória a Deus! Porque os coríntios estavam disputando lá quem era o melhor que pregava. Pedro, Paulo, Apolo, Jesus que eles criaram na mente, o Jesus para colocar dentro do bolso, certamente, segundo eles, o melhor de todos. O apóstolo Paulo não está falando aqui de quem é quem. O apóstolo Paulo está falando aqui da grandeza da mensagem que é maior do que o mensageiro, do poder da mensagem que é mais forte do que o mensageiro, aleluia, da eficácia da mensagem que salvou o mensageiro. Glória a Deus. Destaque é para a palavra da cruz, a loucura da pregação, Cristo, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Em segundo lugar, Paulo não enfatiza novamente pessoas, enfatiza o método divino de salvar. Qual é o método divino para salvar? Primeiro, é essencialmente poderoso. Versículo de número 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não é o poder do pregador, não é o poder de Apolo, não é o poder de Pedro, não é o poder de Paulo. Deus escolheu um método, uma maneira, um canal de salvar. É a mensagem da cruz. E esse método, esse canal, esse instrumento para a salvação, que é a mensagem da cruz, é essencialmente poderoso. Ele é o poder de Deus para a salvação. Não é o discurso do pregador que é o poder, é a mensagem da cruz. Não é um monte de razões científicas que comprovam a existência de Deus. É a mensagem da cruz. Não é uma parafernália apologética com base numa suposta comprovação da existência de Deus, de que o mundo foi criado por Deus. Pode até convencer o intelecto, mas não trata do pecado. Que trata do pecado, da moral, da salvação, de perdão. É a mensagem da cruz. Glória a Deus. É a mensagem da cruz que é poderosa. É a mensagem da cruz que esse método é essencialmente poderoso. Ela não tem poder, ela é o poder para a salvação. O método que Jesus usa, em segundo lugar, é aparentemente tolo. É aparentemente desprovido de sabedoria, de inteligência. Mas na verdade é sábio. Versículo de número 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Em outras palavras, esse versículo se apresenta desta maneira. O método utilizado para a salvação, a mensagem da cruz, aparentemente é tão tola,
é tão simples, de um Jesus crucificado, mas na verdade essa mensagem simples, esse plano simples, esse conteúdo simples, aparentemente tolo da salvação em alguém que morreu ao invés de vencer, é mais sábia do que os mais sábios planos dos homens mais sábios do mundo. Aleluia! A tolice, a mensagem simples é mais sábia do que o plano mais sábio dos homens mais sábios do mundo. Glória a Deus. Em terceiro lugar, o método de Deus para salvar é aparentemente fraco, mas na verdade é forte. Versículo de número 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem da cruz é aparentemente fraca, porque o protagonista da mensagem morreu, foi vencido. É fraca. Aos olhos dos homens é fraca. Mas esta aparente fraqueza da mensagem da cruz é mais forte do que a força dos homens mais fortes do mundo e os seus métodos fortes. Aleluia! A mensagem da cruz é aparentemente simples e tola, mas é sábia. A mensagem da cruz é aparentemente fraca, mas é poderosa. Glória a Deus! Glória a Deus! Então Paulo não está enfatizando pessoas aqui, está enfatizando a mensagem da cruz, que é poderosa, sábia e forte. O apóstolo Paulo falou do nome de alguém? O apóstolo Paulo falou de alguma personalidade? O apóstolo Paulo discorreu sobre as habilidades de algum homem aqui? Não, senhores. O apóstolo Paulo destaca a mensagem. O apóstolo Paulo destaca o poder, a sabedoria e a força da mensagem. Em terceiro lugar, Paulo enfatiza a suficiência da mensagem. Em outras palavras, a mensagem é poderosa em si mesma, não precisa de ajuda de ninguém. Não precisa de um melhoramento de método, não precisa de uma espécie de atualização, não precisa de uma ajuda, de um merchan pentecostal fajuto. A mensagem da cruz é poderosa em si mesma. Glória a Deus! É só abrir a boca e falar que ela manifesta o seu poder. Ela não precisa de ajuda filosófica, ela não precisa de ajuda linguística, ela não precisa de ajuda tecnológica, ela só precisa ser dita, pregada, falada, ensinada, expressada, compartilhada, e nós veremos o poder de Deus se manifestar entre nós. A palavra de Deus é suficientemente poderosa. Aí o apóstolo Paulo vai falar desta suficiência da mensagem da cruz, ou seja, não há lugar para minha competência aqui. A palavra de Deus, o poder dela não depende de mim. O poder da mensagem não depende do meu sermão, da minha exegese, da minha hermenêutica, da minha competência no hebraico ou no grego. É bom que eu tenha, mas não depende. O poder da mensagem não depende de quantas horas eu passei estudando, de quantas horas. A palavra de Deus é suficientemente poderosa. Glória a Deus. Primeira suficiência da palavra, segundo o apóstolo Paulo, é que ela é suficiente para confundir os sábios e os inteligentes. Versículo de número 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Como? Com que poder? Poder da mensagem da cruz. Os sábios e os inteligentes, eles estão afeitos, acostumados, pelo menos os da época do apóstolo Paulo, a aferir poder, verdade,
a questões filosóficas complexas. Quanto mais complexa, quanto mais profundamente debatida, quanto mais profundamente analisada, mais forte, mais verdadeira. A palavra da cruz, simples, tida como tola, tida como fraca, mas é essa mensagem que é capaz de destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos inteligentes, porque ela é essencialmente poderosa. Glória a Deus! Segundo lugar, ela é suficiente para calar o filósofo, o escriba e o questionador da modernidade. Versículo de número 20. Onde está o sábio, filósofo, que em Corinto era tão comum estar pelas esquinas? Onde está ele? Onde está o escriba, ou seja, o religioso judeu, que tem a capacidade de interpretação e do debate da Torá como ninguém? Onde estão aqueles debatedores das questões modernas? Onde estão? Palavra da cruz, a mensagem da cruz é suficientemente poderosa para calar o filósofo, para calar o técnico e para calar os debatedores dos assuntos da hora, porque ela é suficientemente poderosa. Aleluia! Eles sumiram, eles se calaram. Em terceiro lugar, ela é um instrumento suficiente para a salvação. Versículo de número 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, Deus decidiu salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, Deus decidiu salvar os crentes por uma mensagem aparentemente tola, aparentemente besta, aparentemente desprezível, mas para nós que já experimentamos, nós já sabemos que na verdade ela é o poder de Deus. Aleluia! Cristo morreu, mas a gente sabe que ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Mensagem parece fraca, mas é forte. Parece tola, mas é sábia. É tão forte, é tão sábia, que onde ela chega não há lugar para o sábio, não há lugar para o escriba, e não há lugar para o questionador das questões do tempo. Aleluia! Deus destrói o sábio, destrói o questionador pelo poder da mensagem da cruz. Na verdade, o sábio, o questionador, o filósofo, aleluia, se dobrará diante da mensagem da cruz. Glória a Deus, da simples mensagem da cruz, da aparente fraqueza da mensagem da cruz. Deus decidiu salvar os crentes com esse método simples, com esse método aparentemente tolo. Para quê? Para que, se nós tivermos uma razão para dar glória, nós glorifiquemos a Deus. Glória a Deus. Em quarto lugar, a mensagem da cruz é suficientemente incondicional. A mensagem da cruz não precisa de condições, de circunstância. Ela foi poderosa, agora não é. Os tempos são outros, a evolução tecnológica desafia a mensagem da cruz, a inteligência dos homens do nosso tempo desafia a mensagem, a eficácia da mensagem da cruz. Não, senhor, não importa. A mensagem da cruz incondicionalmente continua sendo poderosa. A moda muda, o poder da mensagem da cruz continua. A demanda social muda, o poder da mensagem da cruz continua. A necessidade humana muda, social, política, o
poder da mensagem da cruz é intacto, imutável, estável, não muda, é incondicionado, está acima do tempo. O poder da mensagem da cruz não está condicionado às circunstâncias sociais. Isso fica claro no versículo de número 22 e no versículo de número 23. Diz assim: porque os judeus pedem sinal. Os judeus vêm de uma cultura de que eles acreditam em milagre. Então, se Deus mandou uma mensagem, logo, na mente dos judeus, ela precisa vir revestida com alguma coisa sobrenatural. Essa mensagem da cruz é simples, tida como tola, para alguns como louco. Os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas não importa se judeu pede sinal, e nem importa se grego pede sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para os gregos. A mensagem é a mesma. A demanda judaica é de milagre, eu pego o Cristo, se quiser. A demanda dos gregos é de sabedoria, inteligência, um negócio complexo para a gente botar na mesa e debater, e conceituar e dissecar. Nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A mensagem da cruz está acima das demandas sociais. A mensagem da cruz está acima das demandas religiosas. A mensagem da cruz está acima das necessidades do nosso tempo. Não importa qual necessidade esteja protagonizando o nosso tempo. A mensagem é só uma: Cristo e este crucificado. Aleluia! Mensagem da cruz. O apóstolo Paulo está dizendo: não estou muito importando com a necessidade de sinais dos judeus, e nem muito me importando com a necessidade de inteligência, de complexidade filosófica dos gregos. Nós pregamos a Cristo. Quem quiser se escandalizar, se escandalize. Quem quiser achar que é tolo, besteira, pouco inteligente, ache que é loucura, mas nós pregamos a Cristo. A mensagem da igreja é inalterada. A igreja não prega conforme o comércio, o mercado. A igreja é aquela que ela leva no mais alto patamar e sustenta lá em cima a verdade. Isso que significa dizer que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Transmite a ideia de que ela joga a verdade como destaque acima e sustenta lá em cima. Isso que significa dizer coluna e firmeza da verdade. Aconteça o que acontecer aqui embaixo, nós exaltamos a mensagem da cruz. Peçam o que pedir aqui embaixo, nós exaltamos a mensagem da cruz. Não importa a necessidade aqui embaixo, nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, aleluia, loucura para os gregos. Glória a Deus, a mensagem de Deus é suficientemente incondicional. E em quinto lugar, a mensagem da cruz é suficientemente plena. Versículo de número 24. Ela não é pela metade, ela não faz uma coisa e deixa de fazer outra. Versículo de número 24. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mensagem da cruz é poderosa e sábia. No final das contas, aqueles que atendem o chamado da mensagem da cruz são supridos nas suas mais profundas necessidades. Os judeus que atenderam a mensagem da cruz simples, aparentemente sem sinal, de um Messias que morreu como maldito, por isso é inaceitável do ponto de vista cultural e religioso judaico, mas se foram convencidos pelo Espírito, aleluia, serão aqueles que verão sinais, que verão maravilhas. E se o grego lançar mão da sua prepotência intelectual e ouvir o chamado de Deus, também desfrutará das belezas da palavra de Deus e da mais alta qualidade da excelência da revelação do Senhor. A mensagem da cruz é poder e também é sabedoria. Glória a Deus.
Então, meus irmãos, nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo não fala de pessoas, não fala de personalidades, não fala de nomes, eu, Apolo, fulano de tal, não. O apóstolo Paulo quer a saúde de uma igreja humilde, que se reconhece não nas pessoas, mas se reconhece em Cristo. Por isso ele destaca o protagonismo da cruz, a sabedoria de Deus, lembra quem eles eram do ponto de vista social, quem eles eram do ponto de vista moral, apresenta quem é os coríntios na presença de Deus, propriedade de Deus, e agora apresenta o método poderoso de salvação de Jesus, que não é a inteligência de Apolo, não é a erudição de Paulo, que não é a unção de Pedro, é a mensagem da cruz. Glória a Deus. A mensagem da cruz nos une. A mensagem da cruz nos iguala. A mensagem da cruz toma todo lugar, sem deixar espaço para a prepotência e para a soberba. Glória a Deus. Por fim, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo enfatiza o que é Jesus, o protagonismo do Cristo, não o Cristo lá dos criadores dos Cristos, que o apóstolo Paulo chegou a dizer: será que Cristo está dividido entre vocês? Será que cada um fez o seu Cristozinho? Não, o Cristo não está dividido, nem pode ser. O Cristo da Bíblia está no versículo 30. Ele é dono dos coríntios, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é tudo o que nós precisamos. Nós não sabíamos de nada, éramos errantes sem o conhecimento da mensagem. Cristo é a nossa sabedoria. Estávamos profundamente em problema com a lei, próximos de morrer, mas Cristo obedeceu, morreu no nosso lugar, Ele é a nossa justiça. Estávamos profundamente separados de Deus, mergulhados no pecado. Cristo é a nossa santificação. Estávamos presos na escravidão do pecado, mas Cristo, tal qual um comprador de escravos, foi lá e nos resgatou. Cristo é a nossa redenção. Glória a Deus. Não é Apolo que é tudo que precisamos, não é Pedro que é tudo que precisamos, não é Paulo que é tudo que precisamos, não é o Cristo que nós criamos para os nossos deleites que é tudo o que precisamos, é o Cristo da Bíblia, que é a sabedoria que precisamos, a justiça que precisamos, a santidade que precisamos e a redenção que precisamos. Aí o versículo de número 31 fica mais fácil de ser entendido. Se alguém quiser dar glória, só tem razão para dar glória ao Senhor. Ele é tudo. Não tem espaço para ninguém aqui. Não tem espaço para protagonismo de ninguém aqui, para prepotência, soberba, destaque de ninguém aqui. Destaque para a escolha de Deus, destaque para o método da escolha de Deus e destaque para Cristo, que é tudo aquilo que precisamos. Aleluia! Quantos podem levantar a sua mão assim, da glória a Deus? Que também eu não era nada, mas Deus me escolheu. Eu era louco, mas Deus me escolheu. Eu era vil, mas Deus me escolheu. Eu era desprezível, mas Deus me escolheu. E o Senhor, pelo seu Espírito, permita que nunca esqueçamos quem nós éramos, a fim de continuarmos a dar glória a Ele, jamais batermos no nosso peito, pensando que somos alguma coisa em detrimento aos nossos irmãos. Aleluia! Então, meus amados irmãos, eu quero terminar aqui a nossa reflexão, ainda nesse caminho, eu diria assim, da comunhão.
Como eu disse inicialmente, o apóstolo Paulo amplia, nos dá razões mais profundas, a fim de que compreendamos que não há lugar na igreja para orgulho, prepotência, soberba, que são sentimentos que trabalham contra a comunhão, dividem, desfazem os relacionamentos saudáveis, desfazem o corpo, desfazem a comunidade cristã. Mas esquecemos